Meus amigos, eu acho que não tem nenhum outro filósofo ou pensador que seja tão banalizado hoje nas redes sociais e em meios intelectuais aí do Brasil como Aristóteles. É Aristóteles para lá, Aristóteles para cá, e pouco se explica de maneira digna a grandeza da filosofia aristotélica, né? E o objetivo do episódio de hoje é reduzir esse efeito de massa, né, sobre Aristóteles, né, das pessoas só ouvirem e às vezes ficarem replicando sentenças prontas, né, recortes do pensamento aristotélico, para a gente realmente fazer uma boa introdução ao pensamento de Aristóteles. Não é a ideia aqui do episódio que seja uma aula sobre Aristóteles. Nós vamos passear aqui sobre alguns conceitos, até em alguns momentos com muita reflexão, para que a gente consiga adentrar alguns temas com maior segurança e maior precisão, né? Evitando equívocos e outros problemas, né? Para que a gente entenda, de fato, esse sistema filosófico grandioso, né? Que é o melhor de todos, é o sistema filosófico por excelência. Assim como o próprio Santo Tomás chamava Aristóteles de o filósofo, né? Aristóteles é o filósofo por antonomasia, né? Eles são sinônimos, digamos assim. Então, vamos bater nisso hoje e acredito que a gente pode fazer, assim, um grande avanço com esse episódio aqui. Vamos lá! Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Clássico, né? O podcast onde nós falamos sobre tudo à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. E antes da gente entrar no assunto de Aristóteles hoje, né, que o nome do nosso episódio, ou melhor, o nome eu não sei ainda, né, no momento que eu estou gravando aqui, mas a ideia é que seja uma introdução a Aristóteles para as pessoas realmente conseguirem entender alguns temas sob o ponto de vista aristotélico. Antes da gente entrar nisso aqui, eu queria anunciar uma coisa para vocês muito legal, uma novidade do nosso podcast e também do nosso canal do YouTube, que é o segundo assunto, o anúncio do nosso Pílula Clássica, né? Então, ao longo da semana, nem todo tema, nem toda reflexão que eu faço, ou que eu ouço, ou que eu leio, ela amadurece o suficiente ou se conecta com outros temas maiores a ponto de eu fazer um episódio inteiro sobre isso. Então eu tenho minha vida de estudos normal aqui. Eu gravo podcast, que é maravilhoso, inclusive eu amo fazer aqui os episódios do podcast, mas durante os meus estudos eu tenho algumas reflexões, coisas até atuais, e aí a ideia é que eu traga um pouco aqui para o podcast em coisas ali, assim, arquivos de 5, áudios de 5, 10 minutos, talvez até menos, né? Durante a semana. E a ideia é que a gente faça isso para meio que trazer um caráter um pouco mais reflexivo também sobre o podcast, tirar um pouco esse caráter mais de aula, né, e tudo mais. E também para que vocês comentem mais, né? E aí vem o segundo aviso que eu queria dar aqui hoje. Cara, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo aqui e tu não é inscrito, não custa nada tu se inscrever lá, cara. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que tu é inscrito em um monte de canal aí que tu nem assiste. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Em breve virão novas maneiras de fazer nosso conteúdo aqui. Virão novidades legais. E, poxa, a gente tá querendo crescer por lá, tem pouquinhos inscritos. Eu confesso que eu queria ligar mais pra isso. As pessoas falam pra eu ligar mais, assim e tal, mas eu gosto muito de concentrar aqui na qualidade do podcast. Então, ajudem a gente aí se inscrevendo no canal, tá? Indo pro assunto de hoje, né, que é o assunto de Aristóteles, olha só, pessoal, qual que é o objetivo aqui do Papo Clássico, né? O meu objetivo, como eu já repeti algumas vezes, não é me posicionar como alguém, como um filósofo maduro, né? Óbvio que não, vocês sabem muito bem disso. Ou uma pessoa, um crítico cultural de altíssimo nível, né? Apesar de eu fazer isso no meu dia a dia, em conversas e tudo mais, não é a minha ideia aqui. A minha ideia é suprir uma lacuna que estava acontecendo nas redes sociais, né? Que muitas pessoas falando sobre vida intelectual, né, e assuntos complexos, assuntos difíceis, para um público leigo,
no sentido mais puro da palavra, né? Um público que não estuda esses assuntos mais de ciência política, filosofia, metafísica, teologia. É um público que gosta de saber, mas que não estuda isso, né, de maneira ordenada, gosta de ouvir. Mas que essa galera que estava falando sobre isso, que está inclusive falando sobre isso, estava fazendo de uma maneira muito estereotipada, certo? De uma maneira muito recortada e com pouca profundidade, né? Com muito apelo estético, sabe? Com uma coisa vazia. Então, a minha ideia aqui no Papo Clássico é trazer uma ponte entre o público que tem interesse na vida de estudos, que tem interesse em ter uma maior cultura geral, uma cultura clássica, né? Uma melhor formação, sem estereotipar isso, né? Então, que o público tenha acesso à alta cultura de maneira orgânica, de maneira verdadeira, tá certo? Então, o podcast aqui ele tem um caráter mais instrutivo, né, naturalmente, e menos opinativo, no sentido de coisas atuais, né, até de crítica de livros específicos, né? Por enquanto, pelo menos os nossos primeiros episódios, meu plano é que seja assim até durante mais um tempinho, né? Antes da gente entrar num caráter mais opinativo, né? E estudar algumas obras a fundo e fazer links com coisas atuais. Essa é a pegada aqui do podcast, né? É meio que fazer essa ponte boa, a ponte saudável, tá certo? E aí, cara, Aristóteles, muito se fala de Aristóteles. Você abre o YouTube, você joga Aristóteles, vai aparecer um monte de youtuber, no Instagram também, todo mundo falando de Aristóteles, e o público, cara, consumindo e tal, mas pouquíssimas pessoas. Você que está me ouvindo, provavelmente uma boa parcela de vocês que estão aqui na audiência do nosso podcast não leram com calma e não estudaram com calma Aristóteles. A ideia do podcast aqui hoje são duas ideias, na verdade, né? Instigá-los a buscar Aristóteles na fonte, né? Sempre há de fontes, é o melhor a ser feito na vida de estudos. Então, a ideia é fazer aqui, mostrar a riqueza desse pensamento, o esplendor do sistema filosófico aristotélico, por meio de seus 3 pilares, para que vocês busquem isso na obra. A segunda é munir vocês com os conceitos iniciais, de maneira que vocês consigam entender melhor aquilo que eu já abordo aqui. Eu não baseio meus episódios inteiros em Aristóteles, mas eu, via de regra, uso muito da filosofia aristotélica, né? Eu me considero um aristotélico tomista, então acabo usando os conceitos metafísicos de Aristóteles, físicos também. Então é muito importante que vocês entendam também para acompanhar as outras coisas, né? E também para a vida de vocês, né? Para que vocês olhem a realidade com maior precisão, com maior atenção e com mais verdade, vamos dizer assim, né? Então, por que esse episódio aqui existe, cara? Lembra daquela analogia que eu fiz 2 episódios atrás com sistemas filosóficos, né? Que tem alguns assuntos, né? Há temas e há situações que só podem ser compreendidas sob determinado prisma, né? E o sistema filosófico aristotélico é o melhor prisma para praticamente todas as situações, os problemas filosóficos, né? Uma coisa ou outra você vai precisar de um complemento, tá? A ideia aqui não é esgotar o tema, tá? Uma introdução assim perfeita a Aristóteles, mas dar ao ouvinte, né, esse sistema, a base desse sistema, tá certo? E qual que é a base desse sistema, né? Depois aqui de quase 10 minutos de podcast. A filosofia aristotélica, ela se funda... a filosofia, vamos dividir aqui a metafísica, né? A física, a ética, e todas as obras de Aristóteles são permeadas por 3 pilares, tá? Esses pilares são explicados de maneira ordenada mais na metafísica, tá? E também na física, né? Mas eles são explicados ao longo da obra de Aristóteles, né? Mas nós podemos trazer essa unidade para cá. Quais são esses 3 pilares, né? Ato e potência, que vocês devem ter ouvido muito falar, né? Aqui no podcast, inclusive, é o primeiro pilar. Ato e potência. O segundo, matéria e forma. E o terceiro, substância e acidente, tá? Então, esses são os 3 pilares, tá certo?
E a nossa ideia aqui hoje não é só ficar conceituando e refinando o conceito, mas trazer exemplos da realidade onde isso está presente, perfeito? Até para ficar claro, que para a gente se desvencilhar um pouco dessa ideia kantiana de que sistemas filosóficos eles são reflexos da estrutura cognitiva do ser humano impostos sobre a realidade. Aqui é o contrário. Vai ficar muito claro que Aristóteles retira essa base, retira esses pilares da realidade. Então, essas coisas estão inscritas, presentes no ser, tá certo? E aí é o seguinte, qual que é o ponto de partida de Aristóteles? Né? De onde que vem isso? Isso vem simplesmente da mudança das coisas, né? Você observa que os entes, eles mudam, né? Para ser mais preciso aqui no conceito, eles se movem, né? Então a criança vira adulto, uma semente vira uma árvore, a madeira ela pode ser moldada de maneira a virar uma cadeira, né? Um ignorante, um estulto, ele vira sábio, vira filósofo, né? Então, a ideia da mudança, ou melhor, a presença da mudança no ser faz com que a gente pense que essa realidade, os próprios entes, eles são compostos, eles são mutáveis, né? De maneira que você consegue entender isso. Né? Você consegue aprender, você consegue observar. E esses fatores nem sempre são externos ao ente, são intrínsecos. Daqui vem os 3 pilares aqui, entendeu? E todos esses conceitos que a gente vai falar aqui, né, esses 3 pares, primeiro par, ato e potência, segundo par, matéria e forma, e terceiro par, substância e acidente. Todos esses 3 pares, né, a gente vai estar sempre aqui evocando a noção de ente. Né? O ente é simplesmente o que é. É tudo aquilo que tem ser. Né? Então, é o objeto mais... falar ente seria seria um pleonasmo, né? Mas é aquilo que há de mais universal. Tá? Então, tudo que não é nada é ente. É mais ou menos isso, entendeu? Algo há, certo? Então, dentro desse algo, dentro que é o ser, né, existem coisas que se chamam entes. Perfeito? Então, é o que tem de mais universal. Uma coisa muito interessante, que nós vamos falar mais pra frente, isso eu pretendo falar bem pra frente, que é a diferença entre Aristóteles e Platão, né, a questão da rigidez do realismo. Né? A gente vai ver aqui a questão de matéria e forma, né? Platão sempre evocava, né, a ideia de que a questão das formas separadas, né? E Aristóteles vai entender isso um pouco melhor, né? Ou melhor, das primeiras formas com F maiúsculo, né? Das formas primeiros princípios. A gente vai tentar entender melhor aqui como que Aristóteles vê essas questões. E, claro, não vou presumir que o ouvinte aqui, que é você, já foi exposto à filosofia aristotélica. A gente vai do zero aqui mesmo, tá bom? Vai bem do início. Então, tendo em mente aqui o ente, vamos para o primeiro par. Né? O primeiro par são os conceitos de ato e potência. Tá? O ato, que vem da palavra latina actus, né? Que é do verbo agere. Quem viu o episódio da Ordem das Disciplinas está muito acostumado com o verbo agere, né? Que é meio que agir, mover, né? Em grego, o equivalente do agere é o energeia, né? Energeia ou às vezes até entelequia, né? Ato, o que é o ato? É uma coisa muito simples, mas as pessoas confundem muito. Ato é o que está realizado, completo, tá? Ou está em operação no momento. Algo está em ato se ele está presente no ser. Tá certo? Então, por exemplo, a minha caneca aqui, eu tenho uma caneca aqui laranja, que estou tomando um chá. Esta caneca está em ato. Perfeito? Então, ato é o estado em que as coisas estão, em que algo está. Beleza? Em contraste com esse conceito, potência, que vem do latim potentia, de posse, poder, em grego, que é o dunamis, é uma capacidade de se tornar algo, tá certo? Mas ainda não é. Então, não se tornar outra coisa, mas se mover, né? Se alterar
de modo que ela tenha outra característica. Estou falando de maneira bem genérica aqui. Então, potência é realmente aquilo que é o que pode ser, mas ainda não é. Tá certo? Então, para aqueles que ouviram o terceiro episódio da Ordem das Disciplinas, em que eu falo sobre as 4 causas de Aristóteles, né? Vão lembrar da questão da causa formal, por exemplo, né? Da causa eficiente, causa material, etc. Uma madeira bruta de uma árvore, ela tem a potência de virar uma cadeira. Uma semente é uma árvore em potência. Ela pode ser uma árvore, entendeu? Mas ela é uma semente em ato, perfeito? Uma árvore, como eu estou chamando de árvore, a árvore que tem do lado da minha casa, né? Ela é uma árvore em ato, perfeito? É o que está presente, é o que está realizado, tá? Ela dá frutos em ato. A capacidade de dar frutos está em ato, tá? Essa árvore, ela é uma matéria, ela tem a potência de virar uma matéria orgânica no chão, absorvida pela terra, quando ela apodrecer. Então, você pode levar isso para tudo, né? Uma nuvem, né? Ela tem a potência de condensar e virar chuva. Então, potência é aquilo que os entes podem ser, perfeito? Ou podem fazer, mas ainda não são, perfeito? Ou ainda não possuem, ou ainda não operam. Então, essa é a diferença entre ato e potência, tá certo? Então, ato, ele é ser ou operar. É aquilo que uma coisa é agora, né? Então, potência é a possibilidade de ser ou de operar, beleza? É a capacidade real do ente de receber um novo ato, entendeu? Então, uma coisa que é capital aqui é que você não consegue colocar a potência antes do ato para algum ente, né? Deve existir um ato anterior à potência. Você só pode falar de potência, ou seja, de poder ser de um ente que já existe em ato, né? Então, o ente está ali, ele vai ter potência. O ato, ele tem um horizonte de possibilidades, vamos dizer assim. E essas possibilidades que são as suas potências. Vocês estão entendendo? Então, não existe uma potência no vazio. Ela tem que estar sustentada por um ato. Algo tem que estar em ato para que eu possa dizer que este algo pode vir a ser outra coisa, ou pode vir a operar de tal maneira. Tá? Então, o Aristóteles no livro 9 da Metafísica, para quem tem a Metafísica aí, esse trecho está no não é item o nome disso, né? É tipo o trecho mesmo, né? 1048A. Aristóteles vai deixar claro que o ato é anterior à potência em dignidade e definição. Você não consegue definir potência sem ato, tá certo? O que é em ato é mais perfeito do que o é apenas em potência, né? Na questão da dignidade. Então, alguns exemplos. Por exemplo, né, eu já falei da semente. A semente é uma árvore em potência. A árvore frondosa é a semente. A árvore frondosa é uma árvore em ato. Tá certo? O aluno é um filósofo em potência. Que inclusive a gente falou aqui no De Magistro, né? Que o conhecimento já está em potência na mente do aluno. Cabe ao mestre guiá-lo e isso é atualizado na mente, né? Tomás de Aquino resolve essa questão do ensino dessa forma. O filósofo formado, ele é aquele aluno que tinha a potência de ser filósofo em ato. Então é o filósofo em ato. A vela apagada, ela tem a potência de queimar. O pavio, perfeito? Um ser humano, ele pode celebrar contratos verbais, né? Porque falar é uma potencialidade inerente ao ser humano, tá certo? Então, um cachorro, você não vai ver um cachorro miando, porque o cachorro não tem a potência de miar. Quem tem a potência de miar é o gato, tá certo? E olha que engraçado, cara. O que é o movimento? Se eu falar movimento, principalmente para você que já estudou física, MRU, MRUV, né? Movimento circular. Se você chegar para um professor teu de física e falar assim, olha, professor, o que é movimento? Ele vai falar que é algo que tem uma velocidade, né? Mas não é isso, né? Movimento é o nome que se dá da passagem da potência ao ato. Tá? Isso está no livro 1 da física. Então você abre a Física de Aristóteles, está no livro 1 ali.
Movimento é passagem da potência ao ato. Então, se o ente tem certas capacidades, quando ele realiza essas capacidades, ele se move, tá? Então, vamos fazer uma analogia aqui, né? Existe um movimento até, assim, fora desse âmbito de velocidade, um âmbito mais visível, mais autoevidente, digamos assim, né? O aluno passar do não saber ao saber, ou seja, da potência ao ato, né? É o que nós chamamos de aprendizagem. Então, a alma, o intelecto dele está se movendo. Vocês estão entendendo? Aí você pode perguntar assim, Vitor, e a questão da geração e da corrupção, né? Do surgimento do ente e da degradação. É a mesma coisa, né? O ente que está ali vivo, né? Que está saudável, vívido, na sua plenitude de ser, na sua essência, tem a potência de morrer, de ser degradado, de se dissolver. Entendeu? Então, quando algo morre, ou se dissolve, ou é quebrado, né? É a sua potência sendo atualizada de outro modo. Tá dando para entender? Então, a questão dos entes materiais lá, a questão dos entes se movendo, não é? É um caso específico de movimento. É o caso em que ele se desloca no espaço, em determinado tempo. Entendeu? Então, inclusive eu vou fazer um episódio aqui sobre as categorias, né? Então, eu estou mexendo aqui com a categoria lugar, tá certo? Então, o ente está ocupando lugares diferentes ao longo do tempo. Beleza? Então, uma coisa que a gente viu lá no episódio de Religiões e Foguetes, né, aquele ensaio do C.S. Lewis, é aquela ideia errada, né, da questão material, vamos dizer assim, da matéria poder, ou melhor, das coisas poderem saltar, é a questão da potência pura aqui, né? Entendeu? Você não pode ter potência pura nas coisas, tem que ter algo ali, né? E aí já fazendo um link com o próximo par, né? Esse primeiro par, ele é muito importante que esteja estabelecido. Por quê? O segundo par já depende do primeiro, né? Matéria e forma já guardam uma relação muito grande com a potência, tá certo? Porque a potência vai ajudar a gente a definir muito matéria. Então, lembrando, né? O ato é ser ou operar. É o que está realizado. Beleza? É aquilo que a coisa é agora. Hic et nunc, tá? Aqui e agora. Potência é a possibilidade de determinado ser ou de operar. Tudo bem? Então vamos lembrar disso. O exemplinho da semente ali, cara, não tem erro, tá? E o segundo par? Matéria e forma, né? Matéria, ela vem da ideia de substrato último ali, né? Vem de mater, do latim, né? Que é mãe. Meio que o substrato último, né? O princípio do qual as coisas são feitas, né? No grego, que é ylé, no Aristóteles, pelo menos nas obras de Aristóteles, na metafísica e na física, é esse o termo, né? Que é meio que o mesmo termo para madeira, floresta, né? E tudo mais. Aristóteles pegou esse termo, né? Para definir matéria. E forma, que no grego vai ser morfê, né? Meio que é uma questão relacionada com a conotação atual da palavra forma para nós, né? Mas é uma questão mais abstrata, né? É um conceito que está mais relacionado ao eidos, né? Que é o aspecto inteligível, né? Uma espécie de essência visível pelo intelecto, né? Do que com formato, né? Que é a conotação atual. Então, forma, a gente vai ver aqui que a forma é o que determina a matéria e faz a matéria ser algo específico, né? A matéria por si mesma, ela é um princípio filosófico, ela não é nada, digamos assim, né? A matéria, ela é um princípio filosófico, ela não é um objeto físico, tá? Então, a matéria, ela não é algo específico, ela é meio que indeterminada. O que dá determinação é a forma inteligível. Então, olha que interessante. Partindo do conceito de ato e potência, os entes compostos, né? Podemos falar assim, e aqui já é um novo conceito que vocês podem ler ali depois de ler a física, né? E ouviu aqui o episódio, o ente essência de Santo Tomás, né? Ele explora muito essa questão, né? Que a forma é o que determina. A forma
é o que está em ato, né? E a matéria é a morada da potência, tá certo? Então, a matéria corresponde à potência nos entes. E o que é um ente composto? É o que tem matéria e forma. É o que tem ato nele e também potência, tá certo? Todos os entes que nós conhecemos aqui na criação, no cosmos, né, no mundo material, digamos assim, são entes compostos. São entes que se movem. São entes que estão a toda hora passando da potência ao ato. Partes desse ente, ou o ente como um todo, toda hora estão se atualizando, né? Mas existe um ente que não é composto. Tá certo? Não, ele está em ato, mas não tem potência. Ele não se move. Ele só tem forma, que é Deus, né? Deus é o ser. Então Deus não tem potência. É daí que vem, provavelmente, o texto da Revelação, né, que nele não há sombra de variação, como está ali na carta aos Hebreus, né? Se eu não estou enganado, é em Hebreus. Deus é imutável. Então não tem potência em Deus. Ele não pode se transformar em outra coisa. Seus atributos não mudam, né? A sua essência é o ser. Deus é o único ente, se é que nós podemos chamar Deus de ente, que essa é outra polêmica fortíssima aí, né? Questão da analogia do ente. Deus é o único ente em que a essência dele é o ser. Isso aqui é uma coisa muito profunda, né? É actus essendi, como dizia Santo Tomás. Então, voltando, todo ente composto é constituído de dois princípios inseparáveis, tá? Para fins aqui de realidade, presente. A matéria é o princípio indeterminado, é o substrato do qual algo é feito, é pura potência, praticamente, né? Sem forma própria. E a forma é o princípio determinante. É o que faz a coisa ser o que ela é, tá? É o ato da matéria. Então, toda vez que a matéria ela ganha forma e está em ato, certo? Isso é um ente, entendeu? Todos os entes que estão em ato, ou seja, esse meu copo aqui, né? Eles estão de acordo com as formas que lhes são específicas. Então, por exemplo, essa caneca aqui, a minha é feita de cerâmica, sei lá, não sei, porcelana? Cerâmica não, porcelana, né? A porcelana eu chamo de porcelana porque eu sei da composição química dela e tudo mais. Mas se eu pegar e quebrar a caneca aqui e fazer um amontoado de poeira, que solta um monte de poeira, né? Quando tu quebra as coisas de porcelana, junta tudo, essa coisa vai ser indeterminada, tá certo? O que dá forma, eu chamo isso aqui de caneca porque ela tem uma forma inteligível, tá certo? Ou seja, é esta matéria disforme em ato, tá? A forma, então, no ente essência, cara, isso fica muito claro, né? Mas é uma obra difícil para quem não está acostumado com a metafísica aristotélica. Eu recomendo que vocês leiam o ente essência um pouco depois, tá? Para quem nunca teve contato, é mais inacessível, né? É transponível, mas é importante você ter uma base antes. No capítulo 2 de Ente Essência, Santo Tomás fala que a forma é o ato da matéria. E a matéria é potência em relação à forma. Simples assim. Então, essas questões de ato e potência estão sempre na nossa realidade, no ser, relacionadas com matéria e forma. Então, a forma corresponde ao ato e a matéria corresponde à potência. Perfeito? Um está em ato para o outro e potência para o outro. Então, a forma é o ato da matéria. Quando a matéria está em ato, isso tem uma forma. E a matéria é potência em relação à forma. Tá certo? O que confere potência, o que confere capacidade de movimento aos entes é a matéria. Tá dando para entender? E quando isso muda, tá certo? Se atualiza. Então tem uma forma ali presente, tá? Uma coisa interessante que vocês devem tá pensando é essa questão do substrato último, né? Porque imagina, eu quebro aqui a cerâmica e você sabe que a cerâmica ela é feita de provavelmente algum tipo de polímero, né? Ou agregados celulares maiores. E esses agregados são feitos de moléculas, que são feitos de elementos, que são feitos de átomos, e os átomos, prótons e tudo mais, né?
Essa questão, ela é infinita. Inclusive, essa questão da matéria-prima sem hífen, tá? Da matéria primeira, né? Do proteile, é uma questão muito interessante. Mas a gente não precisa esquentar a cabeça com isso, resolver até a última instância esse assunto para prosseguir no conhecimento da metafísica, tá? O que é importante aqui é que a distinção matéria e forma, ela é relativa, né? A forma é o ato da matéria, e a matéria é potência em relação à forma, né? Ela é relativa, uma em relação à outra, e ela é hierárquica, mas não é absoluta. Então, aquilo que é forma num nível é também matéria para o nível acima. Vocês concordam? Então, por exemplo, eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso aí, cara. A farinha, a água e o sal, que são formas, perfeito? Eu pego a farinha na mão e falo, pô, isso aqui é algo. A farinha é um ente composto, certo? Ela é material ali, ela é bruto, né? É bem indeterminado quando comparado a outros entes, óbvio. Mas é algo. A água também e o sal também. Só que esses elementos são matéria para o pão, por exemplo. Então você pega ali a farinha, a água e o sal, né? Que tem suas próprias formas. Não são matéria pura. Tá? Não existe isso de matéria pura, digamos assim. Pura potência. Tem que ter algo antes, lembra? O que era forma no nível inferior, eu posso juntar, unir, e vai virar matéria para o nível superior. É tipo a hierarquia, tá? Pega essa analogia agora e vem descendo, né? Pegaram a ideia, mais ou menos? Vem descendo. Você pode continuar descendo. Então, o trigo vem do grão. O grão vem da planta, a planta da semente, a semente dos elementos químicos, os elementos dos átomos, né? Você vem descendo. Existe algo que se chama substrato último. Eu acabei de falar que não existe pura potência, mas existe só como princípio filosófico. Eu quis dizer, não existe pura potência, assim, é palpável, né? Na nossa realidade. Existe o substrato último, né? Que nós não precisamos saber, não precisamos mesmo saber se é lá a subdivisão dos quarks, não sei o que, próton, elétron. Calma. O que importa saber existe um substrato último que se chama matéria primeira, né? Que é pura potência, sem qualquer determinação, independente de onde isso vai chegar, tá certo? Das descobertas a serem feitas. Nunca existe esse substrato último, né? A matéria-prima, nunca existe separado na realidade. Nunca existe. Você não vai encontrar matéria-prima por aí. Isso não existe. Por quê? É um princípio filosófico necessário para entendermos a realidade. Não é um objeto físico, é um princípio. Então, é um limite da potência, vamos dizer assim, né? Nessa hierarquia que nós falamos aqui. Tá? Já a matéria segunda, como está bem claro ali na física, né? E na metafísica, é a matéria com alguma forma. Entendeu? Então é como se você pudesse dividir os entes com entes que têm grande componente de matéria, e esse assunto é interessantíssimo, né? Tem entes que são muito dependentes da matéria e tem pouquíssima forma, e tem entes que são pouquíssimo dependentes da matéria e tem muita forma. Então existe uma hierarquia nisso, né? Então quando você chega no 100% matéria, digamos assim, que é essa questão do substrato último, que é a matéria-prima, né? O proteile. Então, quando você vai adicionando um pouco de forma, já é a matéria segunda, né? Que são os elementos, os compostos, ainda que disformes, né? E com muita indeterminação, né? Nós temos essas substâncias concretas, encontramos pelo mundo, conseguimos isolar e tudo mais, né? Olha o nível de Aristóteles, cara. Aristóteles conseguiu determinar uma questão sem conhecimento científico de laboratório, de nada, cara. Então, ele só tinha Demócrito nessa época. Eu nem sei se Demócrito... acho que sim. Então, assim, é muito interessante isso aqui, tá? E é engraçado que isso tudo tem a ver com a unidade também, né? Por exemplo, o corpo humano, ele tem muita unidade, porque ele tem mais ser, ele tem mais forma e depende pouco da matéria, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você perder um dedo,
afeta muito menos a sua forma, que é a sua alma, né? Afeta muito menos o fato de você ser humano do que, sei lá, uma maçã, você partir a maçã e você arrancar um pedaço da maçã, entendeu? Ou arrancar uma folha de uma planta, entendeu? Você descaracteriza muito mais, né? O ser humano tem mais unidade, entendeu? Ou pensando nas bactérias, isso é mais interessante ainda, né? Então, pra gente meio que revisar isso aqui. A forma, ela não é um formato exterior visível, tá, pessoal? Se não ficou claro, isso é muito importante. A forma, a forma inteligível, né? É a essência que o intelecto capta. É aquilo que o intelecto capta quando apreende o ente. Tá certo? Então, quando tu olha para alguma coisa, o que teu intelecto capta é a forma, não é a matéria. Tá? Na matéria segunda, vamos dizer assim, né? Nos aspectos, você está pensando nos acidentes visíveis, né? Que nós vamos falar mais para frente. Mas você capta a forma. Né? Lembra daquele exemplo que eu falei com um colega de trabalho materialista, né? Que ele falou assim, me fala uma coisa que é imaterial, então. Aí eu falei, triângulo, né? Vocês lembram desse exemplo? Desse exemplo mais de uma vez aqui. Aí ele, não, pô, aqui é um triângulo. Eu falei, não, isso daí é um triângulo. Entendeu? Eu tô falando do gênero triângulo, que é aquele que você capta a forma. Então a forma triângulo, que está no seu intelecto, ela é imaterial. Tá? Então, por isso que a gente reconhece imediatamente um cachorro, por exemplo, como um cachorro. Entendeu? Mesmo nunca tendo visto aquilo, você olha um cachorro e você já consegue identificar todos os outros cachorros do mundo se você os ver. Entendeu? Então isso é muito importante, né? O ser humano ele consegue captar no singular, né, no ente particular, ele consegue captar o universal. Então, da espécie, o ser humano consegue aprender o gênero, né? A forma inteligível ali da espécie, vamos dizer assim. E pro caso do ser humano, né, nós vemos de imediato, né, nós olhamos o corpo, mas a forma do corpo é a alma. Né? O que está em ato na tua frente não é um mero corpo. Vocês estão entendendo? É a alma. Entendeu? O corpo é a matéria. O corpo é a potência, aquilo que confere potência. Né? A parte material, vamos dizer assim, da alma. Né? A alma não é algo separado do corpo. Né? É o princípio vital do corpo. Então, apesar de a alma ser imaterial, isso a gente não pode confundir, né? Que tem gente que acha que isso é localizável no espaço, né? A alma fora do corpo ou dentro do corpo. Não, gente, eu não posso reduzir a alma às categorias, né? O lugar é uma das categorias. Então eu não posso reduzir a alma a isso. A alma é imaterial, né? Então eu não posso falar que ela está fora ou dentro do corpo. Eu posso falar que ela é a forma do corpo e o princípio vital, certo? Então, por exemplo não. Pensando nessa questão de forma e matéria, uma coisa muito interessante, né, que vocês já devem ter percebido implicitamente aqui nesse episódio, é que quanto mais a forma está desprendida da matéria, então, em determinado ente, quanto menos o ente depende da matéria, ou seja, quanto mais eu posso definir esse ente apartado daquilo que ele é materialmente. Por exemplo, um ente muito bruto, né? Um ente muito preso à matéria é a pedra, né? Muito presa à matéria, né? A pedra, ela é em grande parte determinada pela sua matéria, né? Só que olha, por exemplo, o homem. Você consegue determinar o homem pela matéria que ele é feito? Não consegue. Porque o homem tem intelecto, por exemplo. O homem tem imaginação. Como é que você vai determinar o que o homem é preso à matéria? Ou seja, a essência do homem, que é uma boa definição, é a definição de Boécio, né? Que Santo Tomás, inclusive, usa de vez em quando, né? Que é substância individual de natureza racional. A essência humana, ela é imaterial. Ela deve abarcar o intelecto, perfeito? Que é imaterial, como nós já falamos anteriormente. Então, a definição de homem está muito distante, né, da matéria, vamos dizer assim. Depende muito pouco, né? Então, fica aqui o segundo par
da filosofia aristotélica: matéria e forma. Então, a matéria, revisando aqui, vamos dizer assim, né? A matéria, ela é potência, perfeito? E a forma é o ato. Então, aquilo que está em ato é forma, e a matéria é o princípio de potência do ente. Tá certo, pessoal? Então, isso é muito importante. Não se percam nisso aqui. Então, ato e potência, matéria e forma, aí já se relacionaram. Entendeu? Uma coisa interessante é que isso vai acompanhar toda a filosofia aristotélica. Toda a filosofia aristotélica. Tá? Até o fim. Então, das coisas mais banais, que não existe nada banal, né? As coisas mais simples e fáceis até as coisas mais difíceis. Tá certo? E nós chegamos agora ao nosso terceiro par. Né? O nosso terceiro par é o mais profundo, é o que vai dar mais asas à metafísica aristotélica e é o que vai explicar mais coisas complexas, tá certo? Que é o par substância e acidente, que na verdade não é um par. Né? Para quem já leu as categorias, ou predicamentos ou predicáveis, né? Vai perceber que Aristóteles define ali 10 categorias, 11, vamos dizer assim, né? Que podem ser divididas em duas, que é a substância e o resto é acidente. Né? Não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas é isso. Né? E esse aqui é o mais importante, cara. É muito interessante isso aqui. E isso aqui, inclusive eu pretendo fazer um episódio mais para frente sobre isso, né? O domínio, não só de substância e acidente, mas também matéria e forma, ato e potência, deixa alguns problemas filosóficos, assim, ridículos. Algumas coisas apresentadas como questões complexas da filosofia, na verdade são só amadorismos. São exercícios de lógica, exercícios mentais, né? Não são problemas reais. O problema do mal, por exemplo, é trucidado pela filosofia aristotélica. O problema do mal não é um problema. É só você entender que o mal não é um ente. O mal é um acidente. Então, assim, já resolve a situação. Questão, por exemplo, né, vou evitar usar a palavra aqui para não tomar shadowban, né, do infanticídio intrauterino, né? ABORTO, né? As pessoas falam que, não, que o corpo é da mulher, né? É um amontoado de células. Gente, é só você identificar o que é que tem potência para se tornar um ser humano, né? Sabe? O lugar onde porque é na anidação, né? Em tantos dias. Mas isso é só uma categoria é lugar, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito solucionável por isso aqui, né? Então, vamos lá. Substância e acidente. Substância vem do latim, né? Substância, que é meio que de substare, né? É meio que estar por baixo, literalmente. Então é aquilo que está por trás, aquilo que é o fundamento do ente, né? É aquilo que uma coisa é em si mesma, tá? Isso é etimologia, né? E acidente vem do meio que accidents, vem do latim cair, sobrevir, acontecer, decorrer. Tem vários sinônimos aqui, vamos dizer assim, né? O que acontece junto também, enfim. O acidente basicamente é o que cai sobre a substância. Então, aquela dependência que existia da matéria com a forma é análoga aqui à dependência da substância com o acidente, tá? O acidente é aquilo que sobrevém ao ente, é aquilo que está no ente, que se você tirar, ele não deixa de ser o que ele é. Entendeu? Então, por exemplo, se um livro aqui, esse exemplo é muito bom, né? Tem um livro na minha mão, tem uma substância e os acidentes dele. Qual é a substância dele? Ele é um livro, né? A substância é aquilo que existe por si e em si, tá? Se eu for arrancando páginas disso aqui, arranquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai chegar um momento que ele não vai ser mais um livro, vai ser um conjunto de páginas, né? Se eu arrancar todas as páginas, ele vai virar um papel. Entendeu? Então, essa quantidade de páginas é um acidente. Então, o livro ter muitas ou poucas páginas não faz com que ele deixe de ser livro.
Tá certo? Então, definindo melhor as coisas, é o seguinte: substância é aquilo que existe por si e em si, e é suporte de acidente. Então, a substância, ela é o sujeito de tudo. Ela é a categoria fundamental do ser. Tá? Então, os entes têm uma substância. Tá? E o acidente é tudo aquilo que inere na substância sem alterá-la. Tá? Existe em outro, dependendo da substância para existir. Então, o acidente ele não é definido em si. Ele depende da substância para estar presente no ser, para existir. Então, por exemplo, branco. O branco, tu não vai encontrar o branco por aí, né? Ali o branco, ou um branco. Não, branco é algo que é branco. Então, a parede branca, né? A tela branca, o tênis branco, as nuvens brancas, né? Então, o branco, que é uma cor, ou seja, cores são acidentes. Tá dando para entender? Então, isso de várias maneiras, né? O tamanho, né? Onde está, né? A posição, o que está fazendo, né? E essas outras coisas são as categorias, né? Então, para além da substância, o que é a substância? É o que existe por si só e em si mesma e é suporte de acidentes, certo? Substância é aquilo que você não pode tirar. Se você tirar do ente, ele deixa de ser ente. Ele deixa de ser aquilo. Então, a substância da caneca é aquilo que se eu tirar da caneca, ela deixa de ser caneca. Tá certo? O resto, que não é esse substrato, vamos dizer assim, que não é a essência da caneca, né, são os acidentes. Então, a substância é designada, as categorias, né, elas têm a substância, né, a primeira e a principal, que é o fundamento do ser, e outras 9 categorias de acidente, que é quantidade, qualidade, vamos ver se ainda lembro, lugar, tempo, hábito, relação, posição, ação e paixão. Né? Paixão é na questão de passividade, né? Ação e passividade, digamos assim. Né? Paixão é um termo um pouco caiu em desuso, né? Então é basicamente isso, tá? Então, por exemplo, o Joãozinho, ele é uma substância, certo? E tem ali uma substância Joãozinho, né? Que é a substância humana, perfeito? Agora, sua altura, a cor do cabelo, né? O temperamento dele, a maneira como ele fala, sua voz, tudo mais, são acidentes, né? Eles são características, são predicáveis que existem no Joãozinho, mas eles não existem por si mesmos, eles estão sobre algo. O que é esse algo? É a substância Joãozinho, tá? Então, por exemplo, cachorro. O cachorro ele tem a substância cachorro, né? Animal da espécie tal que late, né? Vamos dizer assim, tem a definição dele. Agora, se o cachorro é peludo, grande, manso, bravo, né? Se tem a pata de tal maneira, são acidentes, tá certo? E aí, por diante, a água, por exemplo, é uma substância, né? Tem uma substância ali. Agora, ela estar quente, fria, né? Numa garrafa, né? Em temperatura de evaporação, ou quase congelando, essas coisas são acidentais, tá? Então eu posso tirar essas características e a água vai continuar sendo água, tá bom? Então, uma coisa muito interessante é que as alterações acidentais, elas não mudam o ente. Então, por exemplo, o Pedro ele pode perder peso, ganhar peso, perder cabelo, né? Ficar mais velho, ele vai continuar sendo Pedro. Tá? Mas se a forma substancial de um ente se corrompe, o ente perece. Entendeu? Então, essa é uma coisa importante. A substância é o que existe por si, tá? E é suporte de acidente. Ok? Então, assim, um exemplo aqui muito legal é o exemplo da janela, né? Eu lembro que muitos anos atrás, eu vi esse exemplo dado pelo professor Carlos Nogueira, eu nunca mais esqueci, falando sobre o problema do mal, né? Se você pegar uma parede, bota uma janela na parede, imagina uma parede com a janela, tá certo? A janela de tamanho normal. Agora vai aumentando a janela, né? Vamos estabelecer primeiro, né? É uma parede com uma janela. É uma parede e parte dela falta parede, digamos assim, né?
Então pensa no que é a parede e na janela, que é exatamente um buraco na parede, né? É uma falta neste ente parede, né? Então imagina a parede com a janela. A janela é um acidente nessa parede, né? É acidental, ela não faz parte da substância. Então se eu for aumentando esse acidente, né? Imagina, por exemplo, um mal, né? Então tem um ente e tem um mal nele. Se eu for aumentando essa janela, vou aumentando, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Que ela vai ocupar toda a parede. E isso não é mais nada, né? O que é é um janelão? Não, tô falando do espaço aberto, né? Vai deixar de existir a parede, tá certo? Então é a mesma analogia com os acidentes. Então, quando você expande, não existe aquilo ali per se. Os acidentes, né? E o mal é um acidente, ele não é um ente, não é uma substância, como acreditavam os maniqueístas, né? Ele não é um ente, então ele subsiste sempre em alguma coisa, tá? Então, isso é muito nítido quando você vê a questão, assim, quando você estuda, né, a teologia, a harmatiologia, né, que é o estudo dos pecados, né? Ou quando você estuda teologia moral, né? Você vê que as virtudes e os vícios, né? Ou melhor, os vícios, eles são exatamente uma corrupção, né, de uma qualidade da alma. Então, existe determinada potência da alma e o vício vai e altera aquilo ali. Então, gerando atos voluntários contra Deus, que são os pecados. Entendeu? Então, o mal nada mais é do que um acidente. Para definir bem, né, o mal é a ausência de um bem devido a determinado ente. Entendeu? Então, é um ente que não tem certa perfeição, aquilo ali eu chamo de mal. Tá? Então, um ente que não tem, ou melhor, tem uma imperfeição, aquilo ali é um mal. A cegueira, por exemplo. Se eu ver a cegueira por aí, como que eu defino a cegueira? Que é o mal? Sempre em função de onde ele está subsistindo. Então a cegueira é a ausência de visão. É a ausência do bem devido da visão ao olho. Tá certo? Então esse é o ponto aqui. O acidente e a substância se relacionam dessa maneira. A substância é aquilo que está de fato ali subsistindo e o acidente está sempre... Os acidentes tudo dentro da substância. Tá? Tudo sobre ela, digamos assim. Né? E isso guarda uma relação muito grande, a substância guarda uma relação muito grande com a essência, né? A essência, existe uma diferença sutil de essência e substância, né? Que a essência é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é, né? Vamos dizer assim, é a definição mais íntima do ser, né? Se eu perguntar, o que é aquilo ali? Você me responde a essência, certo? É a resposta para a pergunta, o que é? Então, quid est? Aí você responde a essência, tá certo? Substância é mais voltada ao princípio filosófico da composição do ente. Então, substância é acidente, tá bom? Então, olha a riqueza disso aqui. Então, esses três pilares, que são três pares, né? Ato e potência, forma e matéria, substância e acidente, constituem a filosofia aristotélica. Claro que tem várias outras coisas, né? Santo Tomás, inclusive, refina muito isso aqui, mas daqui você pode partir seguramente. Você pode sempre abordar os assuntos sob essa perspectiva, e Santo Tomás o fez largamente, né? Usou isso aqui, assim, usou e abusou disso em todos os assuntos, né? Unidos ali a outros conceitos, como o das 4 causas, né? E aí por diante. E aí, cara, vem um refinamento aqui muito poderoso, que é o acréscimo de Santo Tomás, que é a grande inovação no bom sentido, é o cume, né, da metafísica aristotélico-tomista, que é a diferença entre essência e ser. Rapaz, isso aqui é objeto, até um pouco, eu sinto certo temor, assim, não sei, tipo um receio de tratar isso aqui no podcast, porque é um assunto que ele é entendido quando é meditado, sabe? Até porque envolve o ser de Deus, né? Uma coisa muito profunda. Cara, e com esse par aqui, com essa questão da diferença entre essência e ser, você vê a grandeza, né, do pensamento de São Tomás, você vê o tamanho da alma desse homem, né? Tão abençoado por Deus.
Aristóteles, cara, pensa o seguinte, Aristóteles ele via na forma inteligível o ápice do ser. Então, as formas ali, que já tinham sido... Platão já havia chamado atenção para as formas, era um ápice do ser. Então, Santo Tomás, ele inovando, ele se vale de Aristóteles, né? Ele acrescenta, vamos dizer assim, um quarto par a esses 3 pilares aqui que a gente falou, que é essência e ser. Entendeu? Ou seja, mais ainda, né? Por que ele acrescenta isso aqui? Pensa bem. Será que a essência, que é aquilo que o ente é a mesma coisa que ser? Tá? Ser no sentido verbo mesmo. Tá? Ser é a mesma coisa que essência? Então eu falo, aquilo é um cavalo. Mas será que ser um cavalo é a mesma coisa que ser? Não é a mesma coisa. Né? E São Tomás identificou essa sutileza, cara. Então, olha que interessante. Em todos os demais entes, que são os entes compostos, né? Lembra lá no início que eu falei? Ente composto é aquilo que tem ato e potência junto. Matéria e forma, certo? Ente que se move, né? Em todos os entes compostos, essência e ser são coisas diferentes. Por quê? A minha essência, por exemplo, humana, né? Eu tenho uma essência humana, mas ela está circunscrita pelo conjunto de possibilidades da forma ente humano. Entendeu? Não é o ser plenamente, é o ser humano. Então, engraçado, onde isso se coincide, o ser e a essência? Quem que tem como essência o próprio ser? Só Deus. Olha que interessante isso aqui, né, cara? Cara, isso aqui é muito brabo. Só Deus abarca um só tempo o ser e a essência. Fora de Deus, não tem nenhum ente. Nenhum ente pode dar criação a si mesmo. Todo ente é aquilo que tem ser, mas não é o próprio ser. Tá? E a forma que delimita o ente. E aqui, Santo Tomás ele pega de Platão o conceito de participação. Olha a grandeza de Santo Tomás, cara. Então, todo ente é ente por participação. Entendeu? Eu sei que alguns aqui já devem ter ouvido isso, mas esse assunto é fascinante, rapaz. Isso aqui é muito interessante. Então, todo ente não é o ser. É ente por participação. Ele participa do ser. Tá? Tomás de Aquino ele vai fazer uma figura de linguagem, uma frase monumental no ente e na essência, no primeiro capítulo, que eu não tô com ele aqui agora, nem anotei no roteiro, mas eu lembro de cabeça porque me marcou muito, né? Que São Tomás fala que todo ente recebe o ser naquilo que nós chamamos de essência. Olha isso, cara. Então as coisas são o que são porque Deus concede que essas coisas participem do seu ser. O ser por excelência, o ser puro, é Deus. E as outras coisas têm essências que são como se fossem, né? Vamos fazer essa metáfora, participações do ser. Olha que interessante. Então, só em Deus que há essa coincidência de essência e ser. Porque Deus também é ato puro, é causa incausada, é o próprio ser subsistente, né? É o ipsum esse subsistens. Então, é o próprio ser, é o ser mesmo subsistente. Olha que engraçado, né, cara? Então, existe uma gradação ontológica, e aí, cara, tem um monte de corrente filosófica que quer acabar com isso, né? Mas não tem como, cara. Tá? Uma gradação ontológica de tudo que há no mundo, né? Da matéria indeterminada, certo? Aquela matéria-prima indeterminada que é um mero princípio, que não existe por si só por aí, né? Vai dela, da pura matéria, né? Entre aspas, que é a pura potência, até o puro ato, que é Deus. Tá? Então, nenhum ente ele pode operar além das potencialidades impregnadas nas suas formas, né? Então, isso que é muito interessante. Tá? E, pessoal, para a gente finalizar e arrematar, esses pares, né? Lembrando isso aqui, eles não são independentes.
São 3 ângulos, vocês devem sempre enxergar assim. Eu, pelo menos, na minha vida de estudos, eu consegui entender muito bem a partir do momento que eu entendi isso aqui. Tá? Esses 3 pares, né, ato, potência, forma, matéria, substância, acidente, eles são como se fossem 3 ângulos de uma mesma realidade. Você está olhando sob 3 pontos de vista diferentes, né, cada ente. Então, o ato e o potência, forma, matéria, substância, acidente, em suma, eles são quase a mesma coisa, assim, são quase perfeitamente análogos, né? Só que o ato e a potência, por exemplo, você está explicando o ente sob o ponto de vista da física, sob o dinamismo dele, como ele muda e como ele se desenvolve, né? A forma matéria, olhando ainda para o mesmo ente, você está olhando esse ente sob a perspectiva da composição, do que ele é feito e o que ele faz, o que o faz ser o que é. Entendeu? Então mudei já a perspectiva. E a substância e acidentes, você olha mais sob o ponto de vista da unidade do ente. O que nele permanece e o que nele varia, sem que se altere a sua essência. Sem que se altere a sua forma. Vocês estão entendendo? Pessoal, o objetivo desse episódio não é, de maneira nenhuma, que você nunca estude esse assunto. Pelo contrário, tá? Pelo contrário, esse assunto aqui é para você ver um resuminho que eu fiz aqui, tentando explicar esses pilares, né? É claro que se eu fizesse 2, 3 horas, a gente ia aprofundar nos detalhes, né? Sobre matéria segunda, matéria-prima, a relação dessas coisas todas com gênero, espécie, como é bem descrito ali por Porfírio, no Isagoge, né? Que é uma introdução às categorias. A gente falaria de outras categorias, mas isso aqui, cara, é um preâmbulo para você estudar Aristóteles, tá? Eu vou pegar emprestado, provavelmente, eu não sei, o título do livro do Mortimer Adler, né? O Aristóteles para Todos, mas é realmente uma introdução, tá? Então, eu espero que essa introdução tenha, assim, motivado você a ir às obras de Aristóteles, tá? E ir também aos comentários de Santo Tomás às obras de Aristóteles. Eu recomendo que vocês comecem aos poucos, tá? Então, leiam, eu gostei de ter feito isso, né? De ter lido o Isagoge de Porfírio e depois ter ido para as categorias, né? Porque Porfírio quis escrever uma introdução às categorias. Foi bom, tá? Perceber ali a questão da árvore do gênero, espécie, indivíduo e tudo mais. É interessante e estudem, pessoal. Hoje, na internet, e isso está lá nos motivos, né, da existência do Papo Clássico, hoje a aparência conta muito, né? Então as pessoas querem parecer muito, né? Então querem falar que leram o Isagoge, leram as categorias. Eu já li a metafísica, eu já li o comentário de Santo Tomás da metafísica. Cara, isso não importa. Não importa. O que importa é você estudar. O que importa é você estudar esses temas. Tá? Vou dar um exemplo. Eu conheço gente que lê muito mais livro que eu por ano. Mas graças ao bom Deus, eu tenho conseguido estudar os livros que eu leio. E não só passar a página. Eu leio estudando, né? Um conselho que eu recebi lá atrás me foi muito útil. Me desapegar dessa questão de quantidade, questão de páginas, de obra completa, tudo mais. E aí é o seguinte. Então, é mais importante você estudar esses assuntos. Então, pega ali o Isagoge, categorias, a física, o comentário à física, a metafísica, o comentário à metafísica de Santo Tomás, e vão prosseguindo estudando esses assuntos, fazendo anotações, reflexões, tá? E foquem muito, um conselho que eu deixo aqui para vocês, foquem muito nos exemplos que são dados no livro, nas obras de Aristóteles e nos comentários. Santo Tomás é mestre em dar exemplo, tá? Então foquem nos exemplos, porque essas coisas vão ajudar a fixar esses conceitos que muitas vezes são aplicados de maneiras que exigem uma abstração maior, tá? Isso faz parte da educação, faz parte da nossa vida de estudos. Tá bom, pessoal? Espero que esse episódio tenha sido edificante para vocês e que motive vocês a estudar Aristóteles. E nós vamos ter muito mais aqui sobre Aristóteles, né? Obras de Aristóteles, inclusive.
Então, espero vocês no próximo episódio. Esse episódio deu um atraso, mas saiu. Espero vocês no próximo episódio e Deus abençoe a semana de vocês. Valeu!